Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai ver a maneira como usualmente os estudantes constroem gráficos, né, erros que podem conter, vou explorar isso, e uma maneira adequada que a gente pode construir gráfico. Né? Eu vou frisar aqui que não existe uma maneira única, correta de se fazer um gráfico, porém tem várias maneiras. Eu vou mostrar uma delas para vocês, uma das possibilidades que pode ser a construção então de um bom gráfico, tá? Pelo menos do ponto de vista de ser entendível, que alguém possa pegar o seu gráfico e entender o que você está fazendo, tá? Bom, retomando um pouquinho então sobre construção de gráfico, vocês estão vendo a minha tela, né? Para que serve, né? Facilita bastante a interpretação de dados, permite a gente avaliar o comportamento de um conjunto de dados obtidos em campo. Então, por exemplo, se você vai para a rua, né, faz algumas medidas, sei lá, medida da posição de um carro à medida que o tempo passa, né? Se você bota isso num gráfico, você pode, por exemplo, descobrir qual é a velocidade média do carro, se ele está acelerando ou não, pode ter uma noção da distância que ele percorreu, né? Enfim, dá para tirar algumas propriedades, né? Eu estou falando aqui no caso exemplos da nossa área aqui, que é física, né? A disciplina é laboratório de física. Mas vocês podiam fazer outros gráficos em qualquer área, o comportamento que a gente vai aprender aqui para construir gráfico, né? As diretrizes, vamos dizer assim, que eu vou passar para vocês, são válidas igualmente. Né? Por exemplo, se você quiser analisar uma população de recém-nascidos aqui no sul do país, com a população de recém-nascidos no norte do país, você pode verificar se botar num gráfico, né? No eixo Y, a taxa de a altura dessas pessoas, né? A altura média dessas pessoas que você mediu no sul, por exemplo, e no norte, e aqui o tempo passando. Obviamente, à medida que o tempo passa, as pessoas crescem, né? Chega um momento que estabiliza, o tempo vai passar e a altura não muda mais. A altura fica daí a mesma, né? Mas será que quem cresceu mais rápido, o pessoal do sul ou do norte? Isso a gente consegue ver, por exemplo, através da inclinação do gráfico, quando a gente faz. A inclinação do gráfico de altura pelo tempo. Né? A gente chamaria isso, por exemplo, daria um nome, né? Lá, taxa de crescimento. Quem teve a taxa de crescimento maior, né? Quantos centímetros a pessoa crescia por mês? Será que no sul é maior que no norte? Então a gente conseguiria avaliar isso num gráfico, por exemplo, facilmente. Agora, o porquê que a pessoa poderia crescer mais rápido ou mais devagar já não é tão simples de se avaliar. Aí você começa a criar hipóteses e aí vai ter que começar a fazer pesquisa. Tá? Por exemplo, né, o que poderia influenciar na taxa de crescimento das pessoas? Ou talvez o clima da região, né, do sul é diferente da região do norte do país, o tipo de alimentação, enfim, você pode começar a criar hipóteses, né, para verificar o porquê dessa causa. Bom, o foco não é isso hoje, né? Só estou explorando um pouco informações que dá para a gente, a partir de um gráfico, criar hipóteses, né, e obter informações, mas o foco hoje é simplesmente a criação e construção de gráficos adequados. Bom, para a gente trabalhar um pouco esses gráficos, então, como é que se constrói gráfico, eu trouxe um exemplo bem simples aqui, que é bem comum você ver na disciplina de física, só para a gente realmente fazer um gráfico. O exemplo diz o seguinte: suponha que um carro trafegue supostamente a uma velocidade constante. Eu já vou parar a leitura aqui para a gente viajar nesse enunciado. Então, quando se fala supostamente em velocidade constante, eu posso citar alguns exemplos, né? Um carro na BR, um carro na cidade, sei lá, a placa no meio da cidade é 60 quilômetros por hora, então os carros tentam manter essa velocidade. Mas tem horas que ele vai passar por uma lombada, vai reduzir, tem horas que tem um pouco mais de tráfego, vai reduzir, né? Aí você vai me dizer, então a velocidade dele não é constante, fica variando toda hora. Você tem razão, mas dependendo do contexto que eu quero analisar, se a velocidade varia muito pouco, ela é praticamente constante. Tá? E a gente consegue perceber isso num gráfico, por exemplo. Né? Se eu for medindo a posição e o tempo desse carro, à medida que o tempo vai passando, eu vou medindo a posição, consigo ver num gráfico se o comportamento dele é de um gráfico de velocidade constante ou de velocidade variando. Tá? Então, voltando aqui ao enunciado. Suponha que um carro trafegue supostamente a uma velocidade constante, e uma pessoa parada no acostamento decide medir o tempo que o carro demora para percorrer 100 metros. Bom, de acordo com a tabela abaixo, né? Então ele fez essas anotações aqui. Aí faça um gráfico da posição pelo tempo. É isso que está se pedindo para fazer. Tá? Então, quando você vê no enunciado aqui pedindo faça um gráfico da posição pelo tempo, a primeira grandeza física que está aparecendo, a posição,
é sempre no eixo Y, aqui, tá? E a outra grandeza no eixo X. É uma regra isso? Tem que ser obedecida? Não, não tem que ser obedecida, mas é uma convenção, praticamente o mundo inteiro faz assim. Então a gente vai trabalhar dentro dessa convenção, e é assim que eu vou, vamos dizer, cobrar de vocês, tá? Outra coisa, já do jeito que está aparecendo aqui, ó, posição em metros, você pode escrever a variável aqui, posição, ou simplesmente escrever a letra S, que vocês estão acostumados aqui, né, no lado para posição, né, escrever a letra S, tá? E a unidade medida entre parênteses pode ser por extenso ou simplesmente o símbolo, né, M para metros. E aqui a mesma coisa, pode ser só T ou tempo por extenso, né? E a unidade de medida, entre parênteses, pode ser só o S também, se quiser, ou por extenso, como está aqui em segundos. A posição das grandezas físicas nesses eixos, não importa se é aqui no meio ou aqui no final, como eu estou mostrando com o mouse. Mesma coisa para a posição, pode ser aqui no meio ou aqui no final, tanto faz. Tá? Bom, então eu vou explorar com vocês um pouquinho como normalmente os alunos costumam fazer gráficos quando eu peço para fazer gráficos, né? Normalmente eles vêm com a ideia de uma situação teórica, e aqui a gente está falando de uma situação experimental. E como vocês viram nas matérias anteriores ali, até foi a avaliação de vocês na primeira atividade remota, todas as medidas que a gente faz contêm erros. Então, o modelo teórico ele vai ser um guia para a gente interpretar a situação que a gente está vendo na prática. Tá? Não se preocupe, o que eu falei de repente não está claro, mas vai ficar mais claro daqui para frente. Tá? Então, vou pegar aqui, eu vou fazer um print da tela e jogar lá no Paint para a gente fazer um gráfico disso aqui, como normalmente os alunos fariam. Vou botar para vocês e os erros, eu vou apontar os erros que existem. Tá? Então, está aqui, ó, no nosso gráfico, o eixo Y, o eixo X e os dados que a gente tem que botar no gráfico. De acordo com o problema, era um gráfico de posição por tempo. Então, posição no eixo Y, tempo no eixo X. Vamos fazer isso. Primeira coisa, escrever aqui, né? Então, posição, eu vou usar a letra P, tá? E a unidade de medida em metros. Professor, eu quero usar a letra S para posição. Pode usar. Professor, eu quero escrever por extenso aqui no lado. Pode escrever, não tem problema. E no eixo X, vou escrever T para tempo e entre parênteses a letra S de segundos. Tá? Bom, como é que normalmente o pessoal faz os gráficos? Normalmente o pessoal vem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas. Vai vir aqui e fazer 7 divisões iguais. Normalmente é isso. Vou tentar fazer aqui meio no olho, tá? O correto é pegar uma régua, né, milimetrada ali, medir certinho e fazer uma distribuição igualzinha. Tá? Vou fazer aqui meio no olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finge que está igualmente espaçado aí, né? E vai vir aqui fazer a mesma coisa, 7 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é aí que a pessoa faz normalmente anotar os dados, né? Nessas posições que ele marcou. Vamos fazer isso também, bem passo a passo. Então vai ficar aqui 5,5, depois aqui 10,2, depois 12, depois 18, depois 20, depois 24 e por fim ali o 27. Né? Beleza, o cara fez o eixo X, agora tem que ir lá anotar as mesmas coisas no eixo Y. Então o primeiro valor é 14, depois 26, que está ali na tabelinha, depois 45, depois 55, e vai escrevendo aqui, né? Tudo. 74, e depois 83, e depois 95. Aí, perfeito. Daí o cara vai me dizer, pô, professor, então beleza. Agora é só juntar os pontos. É, basicamente isso. Então vai vir aqui, juntar os pontinhos aqui. Está aqui o nosso primeiro ponto experimental. Vai vir aqui assim, juntar o segundo pontinho, como vocês já devem ver alguma vez na vida, algum gráfico, né? E vai juntando tudo aqui. Tá? Vai dar mais ou menos aqui.
vai fazer assim, e beleza. Outro ponto, vai fazendo tudo, mais um pontinho, vai fazendo tudo. Esquece, né, galera? Eu tô fazendo aqui na mão, no Paint, que eu não tenho ferramenta adequada, então vai ficar desse jeito assim, tá? Mas não é por isso que vai estar certo ou errado. Vamos lá, depois eu discuto se está certo ou errado, né? Mas o último ponto, né, vem aqui e beleza. O cara vai dizer, bom, tracei os pontos, perfeito, agora vem aqui e liga tudo. O pessoal faz, né? Vem aqui e faz assim. Ah, vai ser difícil aqui. Eu vou pegar uma ferramenta melhor aqui. O cara vem aqui e faz assim. Daí vem aqui e faz assim. O que mais? Opa. Assim. Aí aqui. Assim. 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 E assim. Daí, normalmente eu pergunto para os alunos, ei, pô, tá certo esse gráfico? Normalmente o pessoal diz, tá legal. O gráfico só não ficou muito bom porque aqui não tá perfeito, né, professor? Tu não fez essa divisão certinha, senão ia dar uma reta bonitinha. Como a gente estudou lá em sala de aula, teoricamente na física, né, o movimento com velocidade constante, aquele retilíneo uniforme, o gráfico da posição pelo tempo seria uma reta. Então tá tudo certinho. Beleza, vocês têm razão no que estão falando. Porém, a montagem do gráfico está errada. Tá? E talvez vocês já identificaram eu fazendo isso, fazendo esse gráfico com vocês agora. Eu vou explicar o maior problema que tem nesse gráfico aqui. O maior problema de todos está aqui embaixo, na escala que foi construída. Tá? A escala para o tempo e na escala para a posição. Lembra que no início do gráfico eu falei para vocês, a gente vai fazer divisões igualmente espaçadas aqui. Então, se estão todas igualmente espaçadas no eixo X e no eixo Y, então elas deveriam andar com o mesmo espaçamento. O que eu quero dizer? Por exemplo, se aqui, daqui para cá, é o zero, eu andei 5,5, daqui para cá também tinha que andar 5,5, daqui para cá tinha que andar mais 5,5, daqui para cá também, e assim sucessivamente. Observa no gráfico, não é isso que está ocorrendo. Daqui, onde está o meu mouse, daqui para cá andou 5,5, daqui para cá não andou 5,5, andou 4,2, se eu não me engano. Enfim, né? Daqui depois andou 1,8, então não está com o mesmo padrão. A mesma coisa no eixo Y. Tá? Aqui está andando 0 a 14, e depois está andando, por exemplo, 12 só. E depois está andando, quanto? 19. Poxa vida, né? Então está sem padrão nenhum essas escalas. Se eu pensar que esses eixos aqui são escalas, como por exemplo é uma régua, né? Então aqui deveria estar uniformemente espaçado as coisas. Né? Você pega uma régua, ela anda de 1 em 1 centímetro, sempre com o mesmo espaçamento. Aqui no nosso gráfico, se eu criei os espaçamentos igualmente espaçados, tem que andar sempre na mesma proporção. Tá? E não é o que está ocorrendo. Bom, então para a gente arrumar esse gráfico, eu vou fazer um novo gráfico com vocês. Tá? A gente só tem que arrumar a escala. Então vamos aprender a fazer essa escala direito. Tá? Vamos passar aqui para baixo. Deixa eu copiar de novo essa tabelinha, que eu não quero perder ela. Tá? E vou colar aqui embaixo. Tá? Vamos fazer um novo gráfico aqui. Então vamos lá. Fazer deixa eu pegar aqui do Paint que eu tenho montadinho. E de propósito, eu vou pegar um gráfico agora que o eixo X, como vocês devem estar vendo, ele está maior que o eixo Y. Não tem problema nenhum isso. Tá? Eu vou fazer assim. Então não há obrigação dos dois eixos terem o mesmo tamanho. Tem a obrigação de eles terem escalas construídas corretamente. Tá? Então, de novo,
Aqui no eixo Y é a posição, em metros. E aqui no eixo X é o tempo, em segundos. Bom, o que a gente fez antes, basicamente a gente contou quantas medidas tinham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e marcou 7 divisões aqui. Bom, não existe essa obrigação também. Normalmente, quando a gente vai fazer um gráfico à mão, eu penso que ele tenha que ser bem apresentável. Então, a gente vai escolher aqui um número de medidas, um número de divisões no eixo X, que é o tempo, que seja adequado, por exemplo, com o tamanho da minha letra, para que não fique muito poluído o gráfico. Então, por exemplo, vocês viram que minha letra é grande e aqui ó, ficou tudo muito grudadinho, meio ruim a leitura. Então, eu vou fazer menos divisões, por exemplo, tá? E mais espaçado. Então, eu vou fazer, por exemplo, 5 divisões. Tá? Uma, tentar fazer igualmente espaçado. 2, 3, 4 e a quinta divisão. Finge que está igualmente espaçado. Tá? Beleza. Como é que eu vou fazer com esse carro agora, professor? Bom, observa aqui, ó, o tempo vai de 5,5 a 27 segundos. Normalmente a gente começa o gráfico aqui, ó, da origem, né, no 0, 0. É assim que normalmente a gente aprende lá no ensino fundamental. Também não existe essa obrigação. Vocês aprenderam assim porque estavam começando a aprender a fazer gráfico. Tá? Mas se eu não tenho medidas lá no 0, 0, não preciso começar lá. Então, se quiser, a gente pode começar aqui ó, no 5,5. Ah, professor, mas eu tenho que começar com uma das medidas? Também não, então não precisa começar com esse número aí. Tranquilo? Então eu posso começar, por exemplo, em 5. Tá? E andar de 5 em 5, que daí vai ficar legal. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. E vai caber todas as medidas. Então eu vou botar aqui ó, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Beleza? Ó, coube tudo aí. Vai caber todas as medidas aqui dentro. Ó. Porque as medidas vão de 5,5 a 27. A minha escala anda de 5 em 5 e vai até 30, essa régua do tempo. Né? Bom, agora tem que fazer algo parecido para a posição. Observa que a posição vai de 14 a 95. Novamente, minha letra é meio grande. Eu vou escolher fazer aqui, ó, 6 divisões. Tá? Professor, mas tu fez 5 divisões no eixo do tempo. Não tem problema. Não existe nada que obrigue a quantidade de divisões que tem no eixo X e no eixo Y serem iguais. Vocês podem fazer quantas divisões acharem mais interessante. Tá? Então, pensando no tamanho da minha letra, por exemplo, eu vou fazer 6 divisões aqui. E para ficar diferente, para a gente ver que pode fazer diferente também em relação ao eixo X, que é o eixo do tempo. Então, vamos lá, tentar fazer 6 divisões igualmente espaçadas. Uma, duas, três, quatro, cinco e pá, vou voltar aqui que faltou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Finge que eu fiz com uma régua isso aí, né, pessoal? Bonitinho, tá? É só pra gente ter uma noção como é que faz os gráficos. E aqui, ó, fiz 6 divisões e a posição vai de 14 a 95. Então, eu poderia começar, por exemplo, nesse eixo aqui. Deixa eu apagar um pouquinho aqui só. Eu poderia começar no eixo Y com a medida de 14, se quisesse. Tá? Poderia começar com essa medida aqui. Mas veja, é um número meio quebrado, né? Eu posso começar melhor, de 10, por exemplo. Né? Só que eu só tenho 6 divisões aqui. O que me importa é que nesse eixo tem que caber, no mínimo, de 14 até 95, para caber todos os dados ali que foram medidos, né? No mínimo isso. Tá? Ou seja, aqui dentro tem que ter um intervalo de pelo menos 81 metros, né? Que é a diferença entre 95 e 14. Tem que caber 81 metros aqui dentro, pelo menos, para caber todas as medidas. Se eu começasse em 14,95.
Ou seja, eu posso pegar esse intervalo todo aí, ó, de 81 metros e dividir pelas quantidades de divisões que tem aqui, que são 6. Vamos pegar a calculadora aí e fazer, ó. Quanto é que dá 81 dividido por 6? 13,5. Ou seja, se eu começar de 14 metros e adicionar mais 13,5, aqui vai ficar 27,5. Né? E depois mais 13,5, aqui vai ficar 41. E mais 13,5, no final vai fechar 95 certinho. Só que vai ficar uns números quebrados aqui, ó, 27,5, meio ruim de trabalhar, né? Então, para contemplar todos os números, todas as medidas e não precisar trabalhar com número quebrado, eu vou arredondar isso aqui para cima. Vou trabalhar, por exemplo, começando com divisões andando de 15 em 15. Tá? Divisões andando de 15 em 15. Arredondei para cima. Tá? E agora aqui eu vou apagar essas coisas que eu fiz. E a gente vai fazer melhor, andando aí então de 15 em 15. Tá? Vamos lá. E eu vou começar as nossas medidas do valor de 10, por exemplo. Tá? Aí fica fácil. Ó. Vai começar em 10. Opa, se eu vou andar 15, quanto é que vai ser aqui agora? 25. O próximo, 40. O próximo, 55. Depois, dá 70. Depois, 85. E depois vai dar 100. Ou seja, todas as medidas que a gente fez cabem aqui nesse gráfico e está andando bem bonitinho, as escalas bem feitas. E agora a gente faz o que a gente fez da outra vez. Marca todos os pontos experimentais que foram medidos ali no gráfico. Então, o primeiro ponto é 5,5 com 14. Vamos lá, 5 está aqui, né? 10 está aqui, 7,5, 7,5 aqui no meio, 5,5 está mais ou menos aqui assim, ó. E 14 está mais ou menos ali. Então, aqui é o nosso primeiro ponto experimental. Próximo ponto, 10,2 e 26. 10,2 está grudadinho aqui no 10 quase. 26 está um pouquinho em cima do 25 aqui. Faz o próximo ponto. Galera, se vocês estão fazendo um papel milimetrado, vocês vão ter que tentar ser o mais preciso possível. Tá? Você está fazendo um gráfico na mão ali. Eu estou sem régua aqui. Bom, depois, 12,45. 12,5 é aqui no meio. 12 é um pouquinho para o lado. Então, aqui assim, 45 está mais ou menos aqui. Ó. Tá aqui o próximo ponto experimental. Pô, professor, já estou vendo, olhando o gráfico, que esses 3 pontos aqui ó, não estão alinhadinhos como a gente fez antes. Não está errado o gráfico? Não, ele está certo. Já vou chegar lá o porquê que eles não estão bem alinhadinhos. Depois, 18,55. Aqui no meio é 17,5. 18 um pouquinho para o lado. 55 ali, bem em cima, né? Então, aqui é o nosso próximo ponto. Depois, 20,74. 20 está aqui assim. 74, um pouquinho acima do 70. Aqui, próximo ponto experimental. Depois, 24,83. Está por aqui o 24. 83, um pouquinho abaixo do 85. E depois tem o 27,95. 27 está por aqui. E 95 aqui assim. Beleza? Deixa eu apagar aquilo ali. Ficar mais limpo aqui. Beleza, daí tá aqui os nossos pontos. Se a gente olhar para esses pontos, agora você vai dizer, tá, mas isso aí não tá reto nunca, né? Que conclusão que você chega? O movimento do carro, então, era retilíneo uniforme, perfeitamente retilíneo uniforme? Ficou sempre na mesma velocidade? Não, não ficou. Ou seja, a velocidade dele está variando levemente durante o movimento que ele está fazendo, durante o percurso que esse carro está fazendo. Tá? Ou ainda, outras hipóteses, os instrumentos de medida que você utilizou
não eram tão precisos. É possível que o carro tivesse com velocidade aproximadamente constante, mas os teus instrumentos tinham uma margem de erro muito grande. Aí esses pontos não foram bem medidos e ficaram com essa aparência nesse gráfico aqui, né? Bom, o que a gente costuma fazer? Ligar os pontos experimentais. Não é isso que a gente vai fazer do ponto de vista experimental. Você faz isso quando você está usando modelo teórico, ou seja, você aprendeu lá em sala de aula que o movimento retilíneo uniforme é uma reta perfeita? Claro, quando você faz as contas lá usando a equação e quer botar num gráfico, você vai fazer ele perfeitinho, porque as contas que você faz não tem erro de medida experimental. Então, todos os valores que vocês calcularem com a conta, o gráfico vai passar certinho em cima desses pontos. Agora, experimentalmente, não. Tá? Só que eu vou olhar para esse gráfico aqui assim, ó, eu vou dizer, pô, olhando esse gráfico, esses pontos experimentais estão meio tortinhos, mas dos modelos que eu conheço, vocês conhecem basicamente MRU e MRUV, dos modelos que vocês conhecem, esse gráfico se parece muito mais com o MRU, que o gráfico de MRU é uma reta, o gráfico de MRUV é uma parábola. Né? Opa, então eu que vou dizer para o meu experimento o que ele é. Ele realmente é mais um MRU ou MRUV? É eu que vou classificar o que está ocorrendo nesse experimento. Percebem? Eu que estou interpretando o que está acontecendo no experimento, na natureza. Tá? Então a gente conhece os modelos teóricos que vocês veem em sala de aula, os modelos ideais, e a gente vai utilizá-los para tentar interpretar a natureza. Para isso que vocês aprendem os modelos teóricos de física, tranquilo? Ou de qualquer outra ciência. Bom, então como esse gráfico se parece mais com uma reta, eu vou vir aqui e traçar uma reta. Ó. Vou escolher uma reta. E o que normalmente o pessoal faz, e que está errado também, é vir aqui, ó, sair do cruzamento dos eixos e ligar lá no último ponto. Tá? Por acaso aqui ficou legal, tá? Mas não é necessariamente isso. O que se tem que fazer? Ó, é simplesmente olhar para esses pontos. Claro, existem métodos mais precisos, tá, gente? A gente está aprendendo o básico aqui. O que a gente vai fazer, vai trabalhar dessa maneira no laboratório, é olhar para esses pontos experimentais e traçar a melhor curva que a gente conhece. Opa, estou interpretando que MRU é uma reta, então eu não vou pegar, por exemplo, e traçar uma reta assim, ó. Percebem o que aconteceu? Eu favoreci somente os pontos que estão aqui em cima, e esses aqui eu não favoreci nada, ficaram muito afastados da reta. Então eu tenho que traçar uma reta de tal maneira que esses pontos experimentais fiquem bem distribuídos ao redor dela. Então eu vou refazer para vocês verem o que é uma boa distribuição. Então eu vou pegar, por exemplo, vou começar uma reta aqui, ó. Se eu fizer assim, não é uma boa distribuição. Então eu vou começar a inclinar um pouquinho aqui, ó. Aqui está uma boa distribuição, né? Vocês devem concordar comigo. Ó, tem pontos que vão tocar na reta, tem pontos que não vão tocar, né? Tem pontos que vão raspar. Isso não importa. Não tem a necessidade dos pontos experimentais passarem todos em cima da reta. Tá? Então essa aqui, a que eu fiz é uma boa escolha para a gente estar tá aprendendo a fazer gráfico. Vou dizer que né, os pontos estão bem ao redor dessa reta aí, estão respeitando bem o movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Né? Eles comportam uma tendência aí no movimento de retilíneo uniforme, né? Que seria um gráfico de uma reta. Então a gente vai classificar o movimento, ele é um MRU, movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Tá? O modelo teórico que vocês aprendem em sala de aula. Tá? Então, se eu fizer assim, ó, não é um bom modelo. Os pontos que estão acima da reta estão muito afastados. Então, eu vou ajustar um pouquinho, ó, ficou assim. Então, esse é o melhor gráfico aí que a gente poderia fazer, por exemplo. Né? Deixa eu ajeitar aqui, ó, de novo. Ó. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Então, é um bom gráfico aqui, ó. Aqui assim, está bem distribuído ao redor da reta. Excelente gráfico. É claro, se vocês forem fazerem na mão, aí na prática, vocês vão cuidar em fazer os pontos, as divisões certinhas ali com uma régua, né? Eu fiz aqui no Paint porque eu não, enfim, também não tenho habilidade com essas ferramentas aí remotas, tá?
Tá claro, galera? Dúvida aí nisso aí, se tiverem, vocês mandem mensagem para mim por e-mail, apareçam nos atendimentos remotos que eu já agendei na agenda da turma de vocês, que a coordenadora do curso disponibilizou através da plataforma Google, né? O Google Agendas. Então, vocês podem ver lá que tem horário de atendimento para vocês, que é nas terças-feiras à tarde. Tá? Daí apareçam lá. Bom, então basicamente a nossa aula de gráficos é isso, tá? Como fazer um gráfico, um bom gráfico teria, vamos dizer, essa cara aí, né? Ainda com as legendas, faltou botar a legenda aqui, tá, galera? Então, o que é o pontinho experimental? Vamos lá. O que é esse pontinho preto que a gente botou? É o ponto experimental. Bom, vamos ganhar tempo aqui. Experimental. O que é essa reta que a gente traçou? A linha contínua, a linha cheia. Opa, ficou meio ruim. O que é essa linha contínua aqui que a gente traçou? É o modelo teórico. Modelo, por exemplo, estou dando nomes aqui, tá, gente? Vocês podem dar o nome que quiser. Mas, ou seja, é um nome que tem que ser ideal para quem está lendo o teu gráfico entender, né? Saber o que você fez aí. Ele tem que ter noção. É o modelo teórico. E eu posso botar entre parênteses aqui que o modelo teórico que eu escolhi para interpretar esses dados experimentais é o MRU. Por isso que ele é uma reta ali. Tá? Pronto, tá bem feitinho o gráfico aqui. Tranquilo? Bom, vou mostrar para vocês algumas situações de como não fazer gráfico também, tá? Então, rapidinho aqui, ó. Então, aqui tem exemplos de gráficos que são ruins, ó, porque eles estão com mau aproveitamento diário. Veja, as nossas medidas vêm até 27 segundos, e a pessoa fez aqui uma escala que vai até 80. Para quê, né? Daí você apertou todo o gráfico aqui no cantinho. Isso não é bom, às vezes até atrapalha a interpretação dos dados. Maneira semelhante, a pessoa fez a posição nesse segundo gráfico até 300 metros. Para quê? Se a medida foi até 100, né? Até 95 metros. Então, ele não otimizou essa área toda aqui do gráfico. Tá? Ficou ruim. Outra maneira, ó, ele começou aqui com tempo em escala negativa e posição negativa também. Para quê? Perdeu toda essa área do gráfico. Ficou horrível. Né? Aqui ficou um gráfico já que eu diria até que é bom, tá? Mas ainda dá para aproveitar um pouquinho mais. Por que não está tão bom? Porque ele começou do 0,0 aqui, ó. A gente não tem medidas no ponto inicial, né, nessa tabela que a gente fez. Então ele perdeu essa área do gráfico aqui, ó. Tudo isso aqui, ele podia ter feito um pouquinho mais esticadinho. Então no próximo slide eu mostro no slide que eu fiz aqui no software de física mesmo, tá? Seria um gráfico bem bom, ó, tá? Então a posição em metros, tempo segundos, no eixo do tempo está andando de 4 em 4 segundos, a posição de 10 em 10 metros, os pontos experimentais, e aqui tem a reta, a melhor reta traçada para esse gráfico, onde os pontos estão bem distribuídos ao redor desse modelo aí. Tranquilo? Bom, mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Por exemplo, uma informação física que a gente pode tirar desse gráfico é qual foi a velocidade média desse carro. Tá? Veja, olhando os pontos experimentais, você vai dizer, a velocidade do carro variou várias vezes aí durante o experimento. Beleza, variou, a hora era menor, a hora maior, né? Mas qual que é a velocidade média? Então a gente pode tirar através, por exemplo, da inclinação desse gráfico. Putz, professor, o que é essa inclinação desse gráfico? É isso aqui, ó. Isso é a inclinação do gráfico, tá? Então, o que diz essa inclinação do gráfico? A inclinação do gráfico, normalmente, a gente associa com um parâmetro que vocês aprenderam em matemática, e já não devem mais lembrar, talvez, que é a tangente desse ângulo aqui, ó. E a tangente do ângulo é sempre, se eu imaginar um triângulozinho aqui, ó, é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente a esse triângulo, esse ângulo desse triângulo aqui, né? Lembra? Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Né? E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como é que eu posso tirar a velocidade através dessa tangente? Lembra o seguinte, ó, quem que é o cateto oposto aqui? A posição final dele, que é o, por exemplo, 95 aqui, né? Se eu pegar... 95 não, né? Aqui nessa posição que eu estou pegando aqui do gráfico,
é um pouco mais, sei lá, 97, tá? Só que o tamanho desse cateto oposto aqui começa no 10, né? Então, de 10 a 97 são 87 metros. E aqui na base, ó, se eu pegar esse gráfico cortando, cadê? O eixo X aqui assim, ó. Opa, só um pouquinho, mudar a cor. Cortando esse X aqui, basicamente cortou no 5, né? Basicamente cortou nesse ponto aqui, que é bem no cruzamento, então no 5. Então, nesse gráfico, no eixo X, o cateto adjacente, o tamanho dele é de 5 até 30, ou seja, 25 segundos. Se eu fizer essa conta aí, ó, põe na calculadora. Calculadora, 87 dividido por 25, 3,48. 3,48 o quê? Metros, que é a unidade que está ali, né? Dividido por segundo. O que isso quer dizer, professor? Pô, metros por segundo vocês aprenderam na física, está relacionado à grandeza, velocidade. Ou seja, a tangente desse gráfico aí, a tangente é exatamente a velocidade desse carro. Tá claro? Então vocês aprendem propriedades trigonométricas lá em matemática que tem muita aplicação na física, principalmente a tangente, tem muita. Tudo que é gráfico de física, a tangente sempre vai te trazer alguma informação, alguma propriedade do sistema que tu está estudando. Nesse caso, trouxe a velocidade. Se eu fizer um gráfico de força, por exemplo, por quanto uma mola estica, a inclinação do gráfico vai me dar a dureza da mola, a constante elástica da mola. E por aí vai, mesma coisa em outras áreas. Se eu fizer, sei lá, um gráfico lá em biologia de alguma coisa por alguma outra coisa, talvez a tangente vai te trazer alguma informação física também, daquele experimento, daquela análise que você está fazendo. Tranquilo? Então, para esse gráfico, a tangente me deu a unidade de metros por segundo. Opa, metros por segundo é velocidade. Então, para eu saber a grandeza que vai me dar a tangente, basicamente eu tenho que olhar para a unidade que está aqui e para a unidade que está aqui. Se a unidade, por exemplo, aqui fosse de velocidade, metros por segundo, e aqui segundo, opa, ia ter metros por segundo dividido por segundo, é metro por segundo ao quadrado. E aí a tangente seria a aceleração. Tranquilo? Bom, então por hoje é isso, pessoal. O que eu queria discutir com vocês é uma aula de gráficos, como fazer gráficos apropriados e tirar informação de gráficos. Tá? Então, resumindo, a gente descobriu aqui que tem que fazer uma escala correta tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Né? Elas têm que sempre andar em espaços iguais e intervalos iguais, por exemplo, de 5 em 5 ou de 15 em 15, como foi aqui no nosso exemplo. Tá? E a gente descobriu também que a tangente do gráfico sempre dá para a gente alguma informação física. Normalmente dá alguma informação física. Tranquilo? Bom, nossa aula de hoje é isso. Eu vou deixar para vocês depois as aulas que já estão agendadas, né? Para vocês participarem. Lá, as aulas não, é o atendimento remoto. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele é às terças-feiras à tarde. Já está no Google Agendas de vocês, tá? Da turma de vocês. Então apareçam para tirar dúvidas. E eu vou mandar para vocês uma atividade avaliativa, que seria mais um experimento, né? Que a gente faria no laboratório, normalmente, se fosse presencialmente, né? Onde eu vou dar basicamente o experimento já realizado para vocês e pedir para vocês fazerem um gráfico, tá? Então essa vai ser a atividade de vocês remota, nesse período aí de 25 a 15 de junho, tá? 25 de maio a 15 de junho. Então, basicamente, assistir a essa aula aqui, e depois fazer essa atividade e mandar para mim pelo Siga. Tranquilo? Eu vou postar depois lá no... quer dizer, vai estar lá no Siga, né? Já como uma tarefa para vocês me entregarem. Beleza?
No mais, fiquem bem, pessoal. Bons estudos. A gente se vê em breve. Até mais.